Convido a igreja a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, capítulo 13, finalzinho do capítulo, a partir do versículo 32. Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 32. Nós concluímos hoje o capítulo 13, e essa é a terceira pregação no capítulo 13. Nós tivemos o pastor Wagner pregando os primeiros 13 versículos, a partir do versículo 14 eu preguei na última semana, e hoje nós concluímos, então, Marcos capítulo 13, versículo 32 ao 37. Creio que todos acharam, diz assim a palavra de Deus. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem e ele deixa a sua casa, ele encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que ele não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos, vigiem. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, ó Pai, e nós pedimos agora a graça do Senhor, para que nós possamos entender a tua palavra. Pai, eu oro a ti que o Senhor venha me dar graça para pregar a sua palavra, de maneira que vai honrar o teu santo nome, que vai exaltar Cristo e que vai abençoar o teu povo. Que o Senhor, Pai, venha assim, trazer grande glória para o teu nome, nesse dia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vimos no capítulo 13 que a pergunta fundamental, central do capítulo 13, nós encontramos no versículo 4. Versículo 4, quando os discípulos perguntam, dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se. Então você lembra que Jesus, ele está saindo do templo depois daqueles embates que ele tem com os mestres da lei, com os fariseus, com os sacerdotes do templo. Ele sai dali, e quando ele está saindo dali, logo no capítulo 13 aqui, nós temos, os discípulos chamam a atenção para aquele prédio, para aquele templo majestoso, grandioso, maravilhoso. E aí Jesus olha para tudo aquilo e fala assim, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Mostrando e ele já tinha avisado isso antes, aquele templo e todo o sistema religioso judaico já era obsoleto, já não tinha mais nenhuma razão de existir. A glória de Deus não está no templo. Todo aquele sistema religioso se tornou um sistema religioso opressor, que oprimia pobres, órfãos e viúvas. Então, nada do que Deus queria estava saindo daquele sistema religioso, daquele templo. Então, ele estava condenando tudo aquilo. E agora, no capítulo 3, nós temos a aberta declaração de destruição. Mas para esses homens que cresceram com esse sistema, onde eles viam o templo como o centro religioso e como o centro de tudo, da expressão da presença de Deus em Israel, aquela frase de Jesus que não vai ficar pedra sobre pedra, demanda uma resposta, demanda uma explicação. Como assim? E a gente vai fazer o quê? E Deus vai se manifestar de que maneira? Como que nós vamos nos relacionar com Deus sem templo? Essa é a pergunta que eles têm no coração deles. É por isso que eles perguntam. Então, essa pergunta do versículo 4. E quando que vai ser isso aí então? Como que funciona isso aí? A partir do versículo 5, então, nós temos o quê? A explicação de Jesus. E ele começa a advertir, olha, que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Porque virão falsos messias,
que enganarão a muitos. Nós teremos guerras, rumores de guerras, tremores de terra em muitos lugares. Mas este não é o fim. São os princípios das dores. Mas a partir do versículo 14, como nós vimos na última semana, Jesus ele muda agora. E ele fala no versículo 14 da abominação da desolação. Quando vocês virem em pé, no lugar onde não deveria estar, a abominação da desolação, que vocês não voltem para casa. Se você estiver no telhado, que você não desça com o intuito de entrar, você desça e fuja. Quem está no campo, não volta, já fica por lá mesmo. Quem estiver na Judéia, fuja. Então ele fala de um específico tempo, e ele fala então daquilo, e ele está citando Daniel, como nós vimos mais em detalhes na última semana. Ele está citando Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12. Nós temos essa abominação da desolação. E aí nós vimos que existe um cumprimento disso em Daniel, da profecia de Daniel, com Antíoco IV, quando ele entra e ele profana o templo. O que Jesus está fazendo então, mais uma vez, para nós entendermos o que ele estava fazendo, explicando tudo isso aqui, ele está usando a profecia de Daniel como um exemplo, como uma tipificação do que vai acontecer, ainda por vir com o templo agora, no ano 70, mas tudo isso está amarrado e apontando para algo futuro, algo final, como nós também vimos na última semana. Então Jesus está usando o exemplo de Daniel para o que vai acontecer no ano 70, para apontar para algo que é futuro, é algo escatológico para os últimos dias, aquilo que antecede o seu retorno. Então a abominação aqui é o anticristo, como nós vimos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Apocalipse capítulo 13 e os outros textos de Daniel que nós vimos na última semana. Agora, depois dele falar todas essas coisas, ele fala da abominação, da desolação, ele fala que essa será a última tribulação, porque como essa nunca houve e nunca mais haverá outra, essa é a última. E aí ele fala que Deus está no controle de todas essas coisas, porque se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém sobreviveria. Então Deus está no controle absoluto de tudo isso aqui. Nada pegou Deus de surpresa. É uma grande tribulação, sim, mas Deus está no controle. Deus continua no controle. Depois dessa grande tribulação, aí nós temos uma convulsão do universo com a volta de Jesus. E aí nós sabemos, que todas as coisas são renovadas, nós estaremos com o Senhor para sempre. Aí ele fala, no finalzinho aí, a partir do versículo 28, ele fala da lição da figueira. Aprendam, pois, a lição da figueira. Quando os seus ramos brotam, vocês sabem que está perto o verão. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está falando, olha, dessa geração não passará. Aquilo que ele está falando também, de novo, se você entender que esse texto está falando de dois tempos, daquilo que vai acontecer com Jerusalém, aquilo que vai acontecer com o templo, que está tipificando algo para o futuro, fica muito fácil você interpretar essa passagem. Mas se você não interpretar assim, se você não entender essa relação, ela fica muito complexa. É por isso que nós temos uma enorme discussão sobre isso aqui, quando nós lemos os teólogos. Só para você ter uma ideia, apenas do capítulo 13, eu separei apenas para ler, apenas o capítulo 13, de alguns comentários, não todos que eu tenho, alguns comentários que eu tenho, são mais de 300 páginas, apenas do capítulo 13, quando eu juntei ele por volta de 12 comentários, apenas de um capítulo 13, nós temos mais de 300 páginas de discussão, tamanha os problemas teológicos para serem respondidos aqui. Por quê? Porque alguns argumentam, não, isso aqui foi tudo resolvido no ano 70. Outros, não, tem uma característica futura. Então, existe uma discussão teológica, que eu não tive nem tempo, nem condição de entrar nisso, mas aqui ele fala, de novo, se nós entendermos de que Jesus está falando de algo que vai tipificar
uma coisa do futuro, a destruição do templo fica muito fácil de entender. Então Jesus está falando de algo que vai acontecer no ano 70, e tudo se cumpre, mostrando que Jesus sabia do que ele estava falando. Que Jesus é o verdadeiro profeta, aquele para onde todos os profetas apontavam, é Jesus. Mas ele está mostrando o que vai acontecer perto da sua volta. Então é disso que ele está falando. E essa geração que vê essas coisas também perto da sua volta, essa não vai passar. Como não passou? Aquilo que Jesus falou, olha, não passa dessa geração sem que tudo isso aqui aconteça. O templo vai ser destruído, Jerusalém vai ser destruído. Jesus falou, dessa geração não passa. Não passou. Essa última geração que virem os sinais do anticristo, não passa. Essa é a última. Essa que passar pela grande tribulação, não passa. Essa é a última, porque Jesus volta. E aí ele renova todas as coisas e nós estaremos com o Senhor para sempre. Agora, a partir do versículo 32, que é o versículo que nós entramos aqui hoje. Jesus, ele sai do que é revelado, ele sai daquilo que está claro para ele ali, versículo 30, né? Ele diz aqui, eu lhes asseguro que dessa geração não passa. Ele sai de uma certeza, agora para algo que nem mesmo ele, Filho de Deus, sabe. Versículo 32, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, enquanto aqueles dias não tinham um tempo determinado, eram aqueles dias. Qual dia? São aqueles dias. Mas lembre-se de qual é a pergunta do versículo 4. Eles querem um dia e eles querem uma hora. Mas qual que é a resposta? E aqui Jesus vai então finalmente começar a responder eles diretamente. No versículo 32. Quanto ao dia e a hora, era isso que eles queriam saber. Eles queriam saber, Jesus, qual que é o dia e a hora disso aqui acontecer? Não, então, quanto ao dia e a hora, agora eu vou responder o que vocês estão me perguntando. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. É isso que ele está falando aqui. Agora, ele sai, então, daqueles dias, que nós vimos aí no versículo 17, 19 e 24, para aquele dia. Não é mais aqueles dias, é aquele dia. E aqueles dias tem sinal. Aqueles dias, olha, isso aqui vai acontecer e dessa geração não vai passar. Mas esse dia, ninguém sabe. Sobre esse dia, ninguém sabe. Então, Jesus sai da certeza daquela geração para a incerteza do dia e da hora que ninguém sabe. Muda de novo. Essa dinâmica de vai e volta. É por isso que esse é um capítulo muito difícil de se interpretar. E é interessante aqui porque ele fala, ninguém, nem mesmo o Filho. Isso tem causado também muita discussão dentro da academia. Por quê? Porque como assim Jesus está falando que ele não sabe alguma coisa? Isso aqui é um problema para muita gente. Para algumas pessoas é um problema porque falam, Jesus não é Deus. Para outros que entendem o que ele está falando e que não gostam do que ele está falando, ele está assumindo ser o Filho de Deus, o que para eles é uma loucura. E aí, como que sai disso aqui? Primeiro que nós temos uma sequência hierárquica aqui, tem uma hierarquia no que está acontecendo. Nós temos os anjos, nós temos o Filho e nós temos o Pai. Nós temos o Deus Todo-Poderoso. E nós vemos que o Filho está acima dos anjos. E ele é inferior ao Pai no sentido de não conhecer o dia e a hora. Mas nós precisamos ler esse texto à luz de Atos capítulo 1, versículo 6. Porque os discípulos vão perguntar, fazer a mesma pergunta para ele 2 vezes. A primeira vez aqui. E aí Jesus, qual é o dia e qual é a hora? E Jesus fala, eu não sei. Mas eles fazem a mesma pergunta em Atos capítulo 1. E o que ele responde em Atos capítulo 1? A vós não é dado saber. Opa, a resposta não é mais a mesma. Aqui ele já morreu e ele já ressuscitou. Agora é diferente a resposta. Aqui no primeiro momento, Jesus escolheu se limitar.
Jesus aqui mostra então que ele é o Filho de Deus encarnado e completamente dependente do Pai, dependente do Espírito Santo em tudo que ele vai fazer. Ele voluntariamente abriu mão. Ele escolheu, por amor a nós, fazer isso. Mas quando ele ressuscita, a coisa já é diferente. Jesus é hoje, é agora, quando que é o tempo? A vós não é dado saber. Aqui ele não fala, eu não sei. Ele não fala isso. Mas então esse texto vai deixar muito claro para nós, que Jesus é o Deus encarnado, e como esse Deus encarnado, ele escolheu voluntariamente se restringir dessas coisas, da sua glória. Agora os seus atributos que estão lá, ele escolhe ser dependente completamente de Deus, e esse é o grande mistério das duas naturezas de Cristo. E toda vez que alguém tentou explicar isso, caiu em heresia, porque nós não conseguimos explicar isso. É igual explicar a Trindade. A gente tem alguns conceitos, algumas coisas que a gente tenta usar para explicar a Trindade, mas quem vai explicar a Trindade? Se você tentar ficar explicando muito, você vai cair em heresia. A mesma coisa com as duas naturezas de Jesus, vai cair em heresia, você vai. Então nós aceitamos apenas porque a Bíblia coloca isso muito claro para nós. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. É isso que nós entendemos e é isso que nós aceitamos. E o que nós aprendemos aqui logo nesse primeiro versículo, com essa fala de Jesus? A primeira coisa que nós aprendemos aqui, e que nos liberta de uma maneira maravilhosa, é parar de ficar procurando o dia e a hora da volta de Jesus, como tem muita gente fazendo. Deixa eu ser bem claro com vocês, meus irmãos. Se Jesus encarnado, o Filho de Deus, ele não sabia o dia, ele não sabia a hora, quem somos nós para achar que a gente vai conseguir calcular isso? Já pararam para pensar isso? E quanta gente está aí parando e passando tempo tentando achar o dia e a hora, e quantas pessoas que já marcaram dia e hora para a volta de Jesus, quantas delas acertaram? 0. Sabe quantas delas vão acertar? 0. Ninguém. Porque isso está nas mãos de Deus. O nosso chamado não é para calcular isso. Mas para que então Jesus dá esses sinais? Para que ele fala? Ele fala isso aqui para preparar o seu coração. Ele fala isso aqui para preparar o meu coração. Vocês vão passar por isso aqui. Vocês vão enfrentar uma grande tribulação, mas eu estou no controle. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, como ele nos promete em Mateus 28. Ele está no controle. Olha, vai acontecer, mas não fiquem aí preocupados, porque eu estou com vocês. É para nos dar esperança. É por isso que quando ele muda aqui o foco e fala, olha, quanto o dia e a hora ninguém sabe, para de ficar procurando por isso. Sabe por quê? Porque o nosso chamado é andar, é viver de maneira que agrada ao Senhor, é nos submeter à vontade do Senhor, é viver hoje de maneira fiel. Esse é o meu chamado. Se preocupe em ser fiel a Deus, se preocupe em obedecer a palavra de Deus, se preocupe em ser um homem e uma mulher de Deus. Essa é a sua preocupação. Você não tem que se preocupar com o dia de amanhã. Você não tem que se preocupar com quando ele vai voltar, que dia, que hora. Sabe por que a gente quer calcular o dia e a hora? Porque se a gente souber o dia e a hora exatamente, aí a gente pode, não, agora eu vou me preparar. Agora sim, não, agora que está chegando a hora, então eu vou focar nas coisas de Deus. É por isso que a gente quer saber de hora. Porque a gente quer viver igual o Constantino, né? Não, eu só posso ser batizado no último dia, porque aí todos os meus pecados são perdoados, e aí eu vou para o céu. A gente quer viver, eu quero viver a vida que eu quero, do jeito que eu quero, sem dar satisfação para Deus, sem ter que buscar Deus, mas no último dia eu quero estar fiel. É isso que a gente quer. E Jesus
propositadamente, Deus propositadamente não vai te dar esse dia. Sabe por quê? Porque Ele quer que você viva fiel em todo momento. O seu chamado é ser fiel e não ficar preocupado com especulação escatológica. Tem muita gente gastando dinheiro, seguindo falso profeta, perdendo tempo com isso aqui. E eu estou falando uma coisa que eu gosto muito, eu amo escatologia. Para quem me conhece sabe que o livro do Apocalipse é um dos meus livros preferidos. Mas eu não fico perdendo tempo tentando achar o dia e a hora. Eu amo entender as profecias, porque se você pensa que o livro do Apocalipse, ele foi escrito para te dar o dia e a hora da volta de Jesus, você está enganado. Porque o livro do Apocalipse ele foi escrito para dar esperança para um povo que estava passando por uma grande perseguição, mas de que, quando eles olham do céu e da perspectiva celestial, existe um Deus no trono que controla todas as coisas, e que o final desse povo em sofrimento é a glória, não é aquilo que eles estão passando. É para isso que o livro do Apocalipse foi escrito. É um grande livro de esperança para um povo que está sendo perseguido e morto. Se você lê Apocalipse de qualquer outro jeito, você está lendo errado. Você está lendo errado. Então, o nosso chamado, a nossa responsabilidade não é descobrir o cronograma de Deus, mas confiar nele e viver em obediência à sua palavra. Esse é o nosso chamado. Agora o texto continua no versículo 33. E ele diz: fiquem atentos, vigiem. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. A palavra então aqui, vigiem, ele vem falando isso desde lá do começo. É a palavra que ele mais usa. Para nós aqui no português não fica muito claro isso, mas no grego fica muito claro isso. E se você abrir aí no versículo 5, ele começa logo de começo falando isso. Versículo 5, Jesus diz: cuidado. Cuidado, é a mesma palavra, vigiem. Cuidado, que ninguém vos engane. Versículo 9, fiquem atentos, mesma palavra. Fiquem atentos, vigiem, tomem cuidado. Continua versículo 23. Por isso, fiquem atentos. Aí aqui agora, de novo, versículo 33, fiquem atentos. E como que ele termina o versículo 37? Vigiem. Então, eu acho que Jesus quer dizer alguma coisa com isso aqui. Eu só acho. Para ele ter repetido isso de novo, de novo, de novo e de novo. Então, vigiem, mantenham-se acordados. Talvez essa seja uma outra tradução do que ele está falando aqui no grego. Vigiem, mantenham-se acordados. E o contexto vai mostrar que não é uma tradução tão ruim assim. Mantenham-se acordados. Então a palavra vigiem, que ela vai aparecer de novo e de novo e de novo. Mas anteriormente, ela tinha sido usada, olha, vigiem contra o quê? Contra os falsos profetas. Vigiem para que vocês não caiam no engano. Mas agora que a exortação ela muda. Agora é uma prontidão. É uma prontidão positiva. É você vigiar para você obedecer. Antes era um vigia que está tomando cuidado com alguma coisa. Agora não. É você vigiar. É você se vigiar. É você se policiar. É você se manter acordado. É uma coisa agora diferente, positiva. Por que você tem que se manter acordado? Por que você tem que vigiar? Porque você não sabe do dia e da hora. É o que o texto está falando aqui. Porque vocês não sabem quando virá esse tempo. É isso que ele está nos falando aqui. Vocês não sabem, porque vocês não sabem. E é interessante a palavra tempo aqui, em grego, kairos, que está relacionada, a maioria das vezes que essa palavra é usada, ela está relacionada com o tempo de Deus, que é diferente do cronos, que é diferente da hora. São duas palavras gregas também, para relação a tempo. Ele fala, olha, toma cuidado, e aí usa a palavra kairos. Toma cuidado, porque nós não sabemos o kairos de Deus, o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, por que vocês não sabem? Tomem cuidado. Então, o texto aqui nos chama uma vigilância. Uma vigilância que não é você ficar preocupado, essa vigilância, que não é uma vigilância, mais uma vez, negativa. Ficar preocupado e tenso. Nossa, será que é hoje que Jesus volta? Será que é amanhã? Aí a gente fica preocupado e ansioso com a volta de Jesus. Conheceu gente que tem medo da volta de Jesus? Conhece ou não?
Eu acho que a pessoa não entendeu esse texto. Porque esse vigiar, que não é ficar ansioso, você não sabe o tempo. Então, olha, cuidado, não fica dormindo. É você entender que é para viver de novo o chamado do Evangelho, que é ser fiel. Toma cuidado para você não ser pego aí descuidado. É um chamado para viver uma vida séria com Deus. É isso que é o chamado dele aqui então. Então, muitas vezes o que acontece conosco, nós nos apegamos tanto às demandas diárias, que a gente vai deixando as prioridades de Deus para depois. Nós vamos deixando as coisas passarem. A gente vai diminuindo, né? A gente vai parando, vou parando de orar, vou parando de ler a Bíblia, vou parando de frequentar a igreja. É só o verão, é só o inverno. E assim a gente vai deixando de priorizar as coisas de Deus. E por causa disso, a gente vai deixando de vigiar. A gente vai deixando então essas coisas lentamente nos afastar de Deus. E quando a gente vê, pode ser tarde. Pode ser muito tarde. Aí a partir do versículo 34, Jesus ele vai contar uma parábola. Que é uma parábola que todo mundo sabe aqui, que Jesus, a forma preferida de ensino de Jesus era através de parábolas. Diferente, contudo aqui, das parábolas do reino que ele sempre conta, que tinha o intuito de revelar algum mistério. As parábolas de Jesus sempre têm o intuito de revelar alguma coisa que não dá para ser entendida de uma maneira assim muito clara. Ele usa uma parábola para poder explicar aquilo. Ele usa agora uma parábola não para enfatizar, para ensinar alguma coisa, mas para mostrar que o que está acontecendo não pode ser conhecido. É uma parábola, então, para mostrar a impossibilidade de desconhecer o dia e a hora, contudo, da necessidade de preparação. Versículo 34. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa encarregada de tarefas a cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Note que ele acabou de falar isso. Mas ele acabou de falar, olha, vocês não sabem quando vai voltar, vocês não sabem quando vai acontecer. Ele repete de novo. É um chamado de Jesus aqui, porque Jesus não repete nada à toa. Versículo 34, fiquem atentos, vocês não sabem quando virá esse tempo. Versículo 35, portanto vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Ele acabou de falar isso. Mas note que no versículo 34 ao 36, que é a parábola aqui, no versículo 35 ele deveria ter continuado a parábola na terceira pessoa, porque eles não sabem que dia o dono da casa voltará. Mas ele para a parábola dele, do versículo 34 aqui. Olha, de novo, 34. É como o homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Aí começou a parábola que é um homem que saiu de viagem. Ele já encarregou a galera, falou para o porteiro, olha, você vigia. Agora, do versículo 35, portanto, vigiem, vocês vigiem. Ele já está aplicando a parábola para eles. Ele não está falando, olha, então, eles deveriam vigiar. Ele não está fazendo isso. Ele para a parábola e ele fala, isso é para vocês. O que eu estou falando aqui agora, no versículo 34, essa parábola é para vocês. É para vocês. Então, vocês vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. E aqui ele usa a divisão grega, romana, da noite, em 4 partes. E aqui vai deixar muito claro para nós que Marcos está escrevendo para um público romano. Porque ele está fora de Jerusalém, quando ele está escrevendo isso aqui. Nós não sabemos. Então, nós vemos aqui a autoridade de Jesus e a nossa responsabilidade. Porque a palavra aqui que ele encarrega, essa palavra aí, encarrega, é a palavra grega para autoridade. Ele dá autoridade.
para eles. Ele dá autoridade, a sua autoridade, como dono da casa, ele dá para os seus empregados. Então, eles têm a autoridade e a responsabilidade. Eles têm a autoridade do dono e eles têm a responsabilidade de cuidar. E cada um deles tem uma responsabilidade. Ele deu uma responsabilidade, ele encarregou a cada um, não foi a um, foi a cada um deles, para que eles pudessem todos fazer o serviço deles. Qual o serviço deles? Vigiem. Vigiem, estejam atentos. E o que ele quer dizer com tudo isso? Todos nós, todo crente recebeu tanto a autoridade quanto a responsabilidade específica no reino de Deus. Deus te deu um chamado, Deus te deu uma responsabilidade, e Deus já te deu autoridade para você fazer. A pergunta é, você está fazendo? Essa é a pergunta. Se nós todos fomos chamados, se nós todos temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos um chamado para servir. Deus não chamou, Deus não fez nada sem propósito. Tudo que Deus criou tem um propósito. Você não é exceção. Você não foi feito para ser um espectador passivo da obra de Deus no mundo. Porque muita gente pensa que ser crente, ser cristão, é você vir para a igreja no domingo. Meus irmãos, se essa é a sua perspectiva de cristianismo, você não entendeu o chamado ainda. O nosso chamado, nós recebemos autoridade e nós recebemos uma responsabilidade específica no reino. Você pode não saber a sua, mas que você tem, você tem. E a autoridade foi dada, e ela é derivada de Jesus, e é uma responsabilidade que nós temos que carregar. Mas uma que todos nós temos é vigiar. Essa eu tenho certeza que todos nós temos, é a mesma. Vigiem. Vigiem. Nós não somos, mais uma vez, espectadores passivos na obra de Deus. Se envolva com a obra de Deus. Esse é o nosso chamado. Sabe por que nós temos que se envolver com a obra de Deus? Deixa eu dar um exemplo bem rápido para você. Enquanto você não se envolve com a obra de Deus, enquanto você não se envolver com a obra da sua igreja local, a sua igreja local nunca vai ser a sua igreja local. É a igreja que você vai, que você frequenta, mas ela não diferencia nada de um cinema que você vai, e você entra lá com aquele monte de gente, sai de lá, você conhece alguém? Não, você foi para um cinema, todo mundo assistiu o mesmo filme, mas você sai de lá da mesma maneira que você entrou. É isso que a igreja tem se transformado. Eu entro, eu assisto o meu culto, eu não cultuo, eu assisto o meu culto, e eu vou embora, com a mesma galera. A diferença do cinema é que a gente vai com a mesma galera todo domingo. Deus não nos chamou para isso. Nós fomos chamados como família. Nós fomos chamados para servir. Nós ganhamos autoridade. Então nós não fomos chamados para entrar e sair. E a nossa vida continua do mesmo jeito. É aquele pensamento, né? Fiz o que eu tinha que fazer para Deus essa semana. Fui na igreja. Aguentei o Rodrigo falando na minha cabeça. Já paguei os meus pecados. Só de ouvir ele, já estou pagando meus pecados. Porque tem que contar alguma coisa. Escutar essa tortura toda semana, tem que contar alguma coisa. Certo, Charlie? O Charlie está com essa esperança já faz uns 6 anos, eu acho. Portanto, façam o seu trabalho. Façam o seu trabalho. Depois de tudo isso, qual é a conclusão? Façam o seu trabalho. Versículo 35 aí, a 36. Portanto, vigiem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, meia-noite, o cantar do galo ou amanhecer. Se ele vier, de repente, que não os encontre dormindo. Que ele não os encontre dormindo. E que o que lhes digo a todos, vigiem. E aí ele fecha tudo isso aqui no versículo 37, amarra tudo isso aqui, e ele não para nos seus discípulos. O que eu digo a vocês 4, Pedro, Tiago, João e André, o que eu digo a vocês 4, eu digo a todos. E aqui é interessante que ele dá essa responsabilidade, né, do porteiro, e é interessante essa metáfora do porteiro, porque as portas elas abriam para o lado de dentro. E qual que era a função do porteiro? Abrir a porta.
Então elas eram trancadas durante a noite para que invasores não entrassem, para que ladrões não entrassem, para que pessoas mal intencionadas não entrassem. Mas o porteiro era aquele que tinha que estar ali, vigiando, para que essas coisas não acontecessem, mas para que, se o mestre chegasse, então ele poderia abrir a porta para o mestre, porque o mestre chegou, porque ele estava vigiando, porque ele estava atento. Ele estava atento. Então Jesus, de novo, ele aplica essa parábola para ele. E ele mostra aqui para nós que ele vai voltar numa hora que ninguém espera. Porque viajar à noite não era uma coisa que era normal, por causa do perigo de se viajar à noite. Ninguém viajaria à noite. A menos numa urgência, alguma coisa. Mas ninguém viajaria à noite. O que Jesus está nos dizendo aqui, eu vou voltar quando vocês menos esperarem. Eu vou voltar. Quando vocês não estiverem preparados, é nesse momento. Quando você não estiver vigiando. E então que ele não os encontre dormindo. É a advertência. Que o dono da casa. Porque se você não percebeu do que Jesus está falando aqui, ele está falando do ministério dele. Ele está falando da vida dele. Ele está falando do dono da casa. Ele é o dono da casa. Ele está falando da sua morte. Ele está falando da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua volta. Nós já vivemos a sua morte, nós já vivemos a sua ressurreição e nós já vivemos a sua ascensão. O que falta para nós? A volta do dono da casa. E aí o chamado para nós é que ele não os encontre dormindo. E o sono no Novo Testamento, você já percebeu isso, que o sono é uma metáfora para negligência espiritual. É nós negligenciarmos o nosso chamado. É uma falta da vigilância na vida cristã. É disso que ele está falando aqui. Ser pego então dormindo é nós termos falhado em obedecer às ordens do nosso Senhor. É nós não estarmos o quê? Obedecendo à palavra do Senhor. É isso que ele está nos mostrando aqui. Mas também pode indicar uma outra coisa, pode indicar deslealdade, pode também indicar falta de interesse, pode indicar essas coisas. Pode indicar realmente, olha, deu uma descuidada aqui, Jesus. Mas pode indicar que eu nunca tive preocupado com nada disso. A minha preocupação é outra. Então o chamado aqui do discípulo é não ser pego dormindo. E é interessante, sabe por quê? Porque agora no próximo capítulo, Jesus acabou de avisar, olha, que eu não pegue vocês dormindo. O que vai acontecer no capítulo 14? Quando Jesus sobe para orar com Pedro, Tiago e João. Vigiem comigo. Ele sai para orar, ele vai vigiar. Quando ele volta, o que eles estão fazendo? Dormindo, ó. Jesus acabou de falar para eles, que eu ache vocês de pé, que eu ache vocês vigilantes. Olha, orem, para que vocês não sejam tentados, sejam vigilantes. Ele está mandando praticar aquilo que ele acabou de ensinar. Capítulo 13, capítulo 14, vamos orar comigo, vamos vigiar comigo. O que eles vão fazer? Vão dormir. Por que isso que está registrado aqui? Para mostrar para nós o perigo disso, porque nós vamos ouvir isso aqui hoje, nós estamos ouvindo isso aqui hoje, capítulo 13. E a segunda-feira, como que vai ser? Capítulo 14. Deus vai te encontrar acordado, vigilante. Tem coisa que eu preciso mudar, vou mudar. Ele vai ser minha prioridade. Ele vai me encontrar agora vigilante. Eu vou tomar atitudes diferentes. Eu vou continuar dormindo. Porque talvez você está dormindo já faz tempo. E Deus hoje está querendo te acordar. Eu espero que pelo menos alguém aqui acorde. Porque esse é o nosso chamado. Não seja como Pedro, Tiago e João. É o chamado dele aqui. O que nós podemos aprender então de tudo isso aqui? Então essa passagem ela vai nos confrontar diretamente com a nossa tendência natural de procrastinação espiritual. Isso é meu, isso é seu. Essa procrastinação espiritual. O que é procrastinação? Talvez você nem saiba o que é essa palavra procrastinação. Procrastinação é deixar para depois. Deixar para depois o quê? Não, depois que meus filhos crescerem, aí eu vou ter mais tempo para essas coisas aí de igreja. Depois que eu sair, né, que eu estiver ganhando mais,
Depois que eu aposentar, depois que isso acontecer, a gente sempre vive no depois, no depois, no depois. Sabe o problema do depois? Que o depois nunca chega. E sabe qual que é o grande problema do depois? É que você não sabe do dia de amanhã. Porque ele pode te pegar dormindo. Porque a negligência, essa procrastinação com as coisas de Deus, vai mostrar aonde está verdadeiramente o nosso coração, e não estão nas coisas do Senhor. Aonde está o seu coração? Se nós continuamos empurrando as coisas do Senhor com a barriga, e eu estou ok com isso, a gente tem que reavaliar o nosso chamado, o nosso relacionamento com Jesus. Mas então Jesus ele vai eliminar todo esse tipo de ilusão que nós temos de segurança temporal. Vocês não sabem do dia e da hora. E porque vocês não sabem do dia e da hora, vivam hoje comprometidos. Aliás, mesmo que Jesus não volte, você pode voltar para Jesus hoje, sabia disso? Estou jogando praga em ninguém não, tá bom? Depois você sai daqui ainda e fala, o pastor está jogando praga lá na gente, lá na igreja. Quero que ninguém morra, não. Mas, meu irmão, você sabe do dia de amanhã? Eu não sei. Aquele velho ditado, né? Para morrer basta estar vivo. É só isso que basta. Então, mesmo que Jesus não volte no escatom, né? Nesse período das últimas coisas, você pode chegar lá antes, como muita gente chegou antes. Ele vai te achar como. Esse é o nosso chamado aí. Então, o maior investimento que nós temos não é o investimento financeiro, porque para muita gente o maior investimento é o investimento financeiro. Vamos guardar para a minha aposentadoria, vamos fazer meu pé de meia, vamos isso, vamos aquilo. Então, ok fazer isso. Guarda, acumula aí, salva. Estou falando para você ser irresponsável, não, com as suas finanças nem com nada. Investe lá. Mas, meu irmão, minha irmã, a única segurança que nós temos, o único investimento que nós temos certeza de ter 100% de retorno, é o investimento no céu. Porque lá, a ferrugem não come, a traça não pega, o ladrão não entra e não rouba. É o único lugar. Aqui, hoje você tem, amanhã você não tem mais nada. Hoje você tem, para quem viveu o plano Collor, sabe muito bem do que eu estou falando. Você tem tudo no banco, acumuladinho e bonitinho. De repente, o que você tem? Sumiu. E aí? Então, a única certeza que nós temos é a prioridade da nossa vida tem que ser a prioridade espiritual e não a financeira. E que Ele não nos pegue dormindo. Que Ele não nos pegue. E dormindo, esse processo de dormir não é uma coisa que, de novo, acontece da noite para o dia. É uma coisa gradual que vai acontecendo. A gente vai diminuindo, e de repente, já não é mais importante. De repente, já não é mais prioridade. E nós estamos dormindo. E é nessa hora que Ele volta. Esse aqui é o chamado de Jesus, uma vigilância espiritual, que exige de nós uma prática constante com o Senhor. Mas esse chamado de Jesus aqui, é um chamado onde Ele mesmo é o grande exemplo de tudo isso aqui. Jesus é o grande exemplo de tudo isso aqui que Ele acabou de chamar os seus discípulos para ser. A confissão aí de Jesus sobre a sua ignorância com relação ao dia e a hora, primeiro, não diminui sua divindade. Não diminui. Porque Ele faz isso de maneira voluntária. Mas revela a sua real, verdadeira encarnação. Ele era como eu e como você. Aliás, Ele continua sendo como eu e como você. Essa é uma das grandes maravilhas da encarnação. Uma vez que Jesus encarnou como um de nós, Ele é como um de nós até hoje. Até hoje. Você lembra da ressurreição? Toca aqui, rela aí. Ele é como um de nós até hoje. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso Senhor. O Filho, diferente dos discípulos aqui, eles queriam saber dia, hora, data, local, como que vai ser. O Filho, ele se submete completamente à vontade do Pai. Senhor, está nas suas mãos, e eu confio
nas suas mãos, eu confio no seu tempo, eu confio na sua bondade, eu confio no Senhor. O nosso chamado é imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou a sua glória e confiou completamente no tempo de Deus, no Kairos de Deus. Confiou completamente. Eu não preciso saber do dia e da hora, porque o meu Pai sabe. É assim que você tem vivido? Confiando no Senhor? Ou você vive ansioso pelas coisas que nem aconteceram ainda? Porque o nosso chamado é ser imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo, que confia em Deus completamente, que confiou em Deus completamente, ao ponto de ir para a cruz e sofreu o que ele sofreu. Então a parábola aí do Senhor ausente, como eu já disse, vai apontar para a sua morte, para a sua ressurreição, para a sua ascensão. E nós o aguardamos, esse grande dia da volta de Jesus. Mas o chamado aqui, mais uma vez, é a vigilância. Vigiem, vigiem. E a vigilância exigida aqui dos discípulos, ela é representada e demonstrada pelo próprio Jesus. Porque, de novo, no jardim do Getsemane, ele é aquele que está vigiando. Ele nunca deixou de vigiar. Ele nunca deixou de esperar em Deus. Ele nunca deixou de obedecer. Ele nunca deixou de viver a palavra. Esse é o nosso chamado. Então, no final, o que essa parábola está nos chamando, ou o que essa passagem está nos ensinando a fazer? A sermos como Jesus, a sermos imitadores de Jesus, o nosso Senhor. Porque é para onde toda essa parábola está nos apontando. A vigilância não é apenas preparação para o julgamento. Porque para muita gente, então, vamos se preparar para a grande tribulação, vamos se preparar para o grande julgamento, vamos se preparar para essa volta de Jesus, aí está aterrorizado com isso. Meus irmãos, a vigilância aqui para nós é positiva. A vigilância para nós aqui é aguardar com grande expectativa a volta de Jesus, quando nós estaremos com o Senhor para sempre. Para nós é esse dia que nós esperamos. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para muita gente é Maranata, espera um pouquinho Jesus. Tem que casar primeiro. Você vai casar. Você é a noiva de Cristo. Então você pode ficar tranquilo, uma coisa vai acontecer, que você vai casar. E vai ser muito melhor do que esse seu casamento que você quer ter. Maranata, Jesus vem para estabelecer o teu reino de paz e justiça sobre todos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela sua palavra, que é maravilhosa. E nós clamamos a ti, ó Pai, que o Senhor venha nos dar graça para sermos vigilantes, para sermos seus imitadores, para confiar no Senhor em todo o tempo, especialmente nos tempos de tribulação, onde nós não sabemos, onde nós temos tanta incerteza com relação ao que vai acontecer, que nós sejamos como Jesus, que confiou no Senhor de maneira completa. Faz isso, Pai, nos dá graça, Espírito Santo, para sermos vigilantes em todo o tempo, e não cairmos em sono, nesse sono profundo, que vai acontecer na nossa vida gradualmente, nos afastando do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a obedecer a palavra que nós fomos ensinados hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.